O Paulo vivenciou esse processo de encampação e da vinda da Unesp para Bauru, atuando como professor e também ocupando cargos administrativos na universidade. Professor, definitivamente você faz parte dessa história. Voltando um pouquinho ao tempo, agosto de 1988, que lembranças o senhor tem dessa época e como Bauru recebeu a Unesp? A lembrança de uma década bastante difícil sob o ponto de vista econômico. Essa foi uma das razões pelas quais a Universidade de Bauru, na época, procurou uma universidade estatal. A Universidade de Bauru, na época, já possuía várias faculdades, Faculdade de Engenharia, Faculdade de Tecnologia, Faculdade de Artes e Comunicação, Faculdade de Ciências, além de um colégio técnico. Portanto, já possuía vários cursos, tinha professores em tempo integral, sempre procurou a qualidade de ensino, portanto também se tornou bastante atrativa para a Unesp na época. O seu envolvimento nesse processo de encampação, o que a gente pode dizer, como que foi a sua participação nele? Todos que estavam aqui naquela época se envolveram neste processo, mas eu destaco a participação das forças vivas da cidade. As forças políticas atuaram fortemente, e foram primordiais na encampação. Todas essas forças vivas, né? As forças políticas, o Lions, tiveram uma participação importante. Mas é a participação do senhor. Como que a gente pode classificar? Como que o senhor participou desse processo? Todos nós aqui internamente participamos desse processo. Realmente a participação foi coletiva. Como que foi essa mudança para os professores, essa perspectiva de chegada da Unesp, de uma universidade pública, esse momento histórico, esse momento de mudanças? O que mais o senhor lembra, que o senhor pode destacar dessa época? A preocupação na época realmente foi com a qualificação dos nossos professores, dos professores inseridos neste campo. Porque na época, embora nós tivéssemos vários professores em tempo integral, poucos tinham a qualificação, tinham mestrado ou tinham doutorado. E a Unesp chegou exigindo o doutorado. Então houve uma transição difícil para os nossos professores na época, porque nós tínhamos apenas 2 doutores aqui, quando da encampação. Eu e o professor Nariaki Kawaguchi. Tanto que nós dois apenas atuávamos como representantes do campus de Bauru no Conselho Universitário da Unesp. Então essa, na minha opinião, foi a maior dificuldade que nós enfrentamos na época. A qualificação e esse processo de transição para a qualificação plena, para o doutorado dos professores que estavam inseridos no nosso campus. Professor, no aniversário de 15 anos da encampação aqui da Unesp em Bauru, você ocupava o cargo de vice-reitor da Unesp e depois vários outros cargos que o senhor acabou ocupando, né? O avanço, o que o senhor pode dizer nesses 30 anos que a Unesp aqui em Bauru mais avançou, um destaque, o que o senhor acha dessa evolução que a Unesp teve aqui em Bauru? Eu daria destaque a 2 coisas, a qualificação dos nossos professores e o aumento no número de cursos. De qualquer forma, a Unesp ainda hoje tem dificuldades, até por conta disso. Nós não recebemos a devida contrapartida em função de toda a ampliação que foi feita, inclusive em decorrência da encampação de Bauru. A contrapartida do governo do estado, no aumento do repasse do ICMS. Isso é absolutamente necessário para que a Unesp possa contratar mais professores, para que ela possa fazer frente à entrada desses alunos egressos do ensino médio público e dos cotistas. Na verdade, você precisa de mais receita, até para acompanhar a velocidade em que o conhecimento é gerado hoje. Nós precisamos de mais laboratórios e de qualificar cada vez mais os nossos professores. O senhor acredita que a vinda da Unesp para Bauru mudou a cara da região? Sim. De qualquer maneira, a universidade precisa se envolver mais com a comunidade onde ela está inserida. A universidade precisa se envolver mais com o ensino. Não esquecer da pesquisa,
mas eu acho que a prioridade da universidade é o ensino. Então, nós não podemos esquecer na universidade do ensino. Nós não podemos, na universidade, esquecer das necessidades do país. Mas pensando um pouquinho, voltando um pouquinho ao histórico, né? Nesses 30 anos, a região, o senhor acabou de dizer que a região, Bauru, mudou a cara a vinda da Unesp para cá. Qual que é esse impacto? Como é possível medir esse impacto? Como que o senhor acompanhou esse impacto como professor, também como ocupando cargos, né, administrativos na universidade? É claro que a universidade ela gera uma receita considerável para a arrecadação do município. O envolvimento desses alunos, né, com a comunidade é sempre importante. A atração que a universidade, o poder de atração que a universidade tem, né, de trazer alunos de várias partes do Brasil para cá. Então, isso é sempre um aspecto positivo. Mas volto a frisar, a universidade precisa se envolver mais com a comunidade. Nós precisamos, na verdade, arranjar um interlocutor que fale essa linguagem, né, ou que facilite esse contato. E qual é a sensação para o senhor de ter feito parte dessa história, desses 30 anos que o senhor estava aqui, o senhor acompanhou de perto, né, essa trajetória? Não, foi muito gratificante. E hoje eu torço para que o nosso campus se destaque dentro da Unesp. A Unesp está muito distribuída dentro do Estado e nós temos instituições em diferentes estágios dentro da Unesp. E, na verdade, a reitoria precisava olhar para a instituição dessa forma. Contemplando aquelas que precisam ascender e se igualar àquelas que já estão numa situação bem melhor. Professor Paulo Razuc, eu agradeço a sua participação aqui no Unesp Notícias, também por compartilhar momentos tão importantes num momento histórico quanto esse aqui para a Unesp em Bauru. Sou eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado.